sejam bem-vindos. Vamos aproveitar este momento de caminhada para que nós possamos pegar e pensar um pouco nessa história de capelania. O que vem ser capelania? O que é a capelania missionária? O que capelania tem a ver com ministério? O ministério tem a ver com a igreja, tem a ver com cargo eclesiástico. Vamos parar um pouco e vamos falar sobre esses assuntos. Vamos falar sobre a capelania como ato de amor, como ato de cuidar de pessoas. Você que está chegando agora aí neste vídeo, deixa eu te dizer como é que vai funcionar. Você deve se inscrever no canal. Tem um botão aqui, inscreva-se. Você não pode deixar de se inscrever. E tem um sino. Você deverá clicar nesse sino. Por que isso, Daniel? Porque quando você se inscreve, você vai ter acesso aos chamados vídeos não listados ou privados. São vídeos que não são públicos. Então, quando você se inscreve, você vai ter acesso. Uma outra coisa muito interessante é que toda vez que eu postar um novo vídeo, quando você pega e aperta ali no sininho, você vai ser notificado, você vai ser avisado que tem um novo vídeo dentro da área de estudo. Tudo bem? Então a primeira coisa que você tem que fazer, clica aqui, inscreva-se, se você já fez está ótimo, e clica no sininho. Uma outra coisa que nós vamos verificar durante esse vídeo é dividido em 3 etapas. Primeira etapa é essa de saudação, bate-papo, explicação, teoria. Na segunda etapa, eu vou pegar e no meio deste vídeo, vou te passar uma atividade. E ao final do vídeo, uma segunda atividade. Essas atividades serão recorrentes durante o nosso treinamento, durante a nossa formação. Então presta muita atenção. Nós estamos falando de capelania, nós estamos falando de preparo, nós estamos falando de missão. Na aula eu falei para vocês, gente, que nós temos um trabalho. Que trabalho é esse? Nós iremos agora em junho pegar um barco, vamos colocar mantimentos, outros produtos e vamos ao encontro dos ribeirinhos, aquelas pessoas que estão passando por momentos difíceis da sua vida. Então, o curso, ele começou com aulas online, ele vai ter a aula presencial e também vai ter este momento onde alguns de vocês vão poder na prática, vivenciar a capelania. Então nós vamos ter essas etapas durante o curso. Por isso é muito importante que você preste muita atenção nos avisos que estão no nosso grupo. Você tem que ficar atento às aulas ao vivo, você tem que estar atento aos vídeos. Ali no grupo eu digo qual é a programação, quando é que vai ter a aula, de que forma você pode assistir a aula. Algo também que você tem que ficar muito atento é a aula presencial para os que são de Manaus. Os que não são de Manaus também vão participar desta aula através do sistema de videoconferências, através da live. Essas informações são muito interessantes. Por quê? Porque você deve concluir o teu curso, você deve fazer todas as etapas do teu curso para que nós possamos enviar uma linda certificação através do teu WhatsApp, através do teu e-mail. Mas vamos lá, gente. Durante este curso nós vamos aprender sobre capelania voltada para a área de missões. Quando nós falamos em missão, nós estamos falando de atendimento às pessoas, de atendimento à necessidade das pessoas. Muitas dessas pessoas, elas têm a necessidade na área de saúde. Mas, Daniel, eu não sou médico, não sou enfermeiro, não sou nada disso, como é que eu vou atender essa pessoa? Nós vamos ter um vídeo onde nós falamos que a chamada capelania hospitalar, ela se divide não apenas em visita a hospitais, mas a capelania hospitalar, ela tem a ver com o atendimento das necessidades das pessoas em várias áreas quanto à saúde. E aí você vai entender o que é a doença. Essa doença, ela é a doença simplesmente do corpo físico. Você vai entender um pouco que existem doenças de cunho emocional. Como é que isso funciona? Como é que o capelão vai entender toda essa dinâmica? Você vai entender sobre o doente. Quem é o doente? Como é que ele está, qual é o estado dele, por que determinadas reações deste doente. E você vai entender qual é as atitudes, as ações do capelão diante da doença e do doente. Você vai entender que a capelania hospitalar ela pode ser preventiva, ela pode ser aquela capelania assistencial, onde eu muitas vezes sei que alguém tem uma necessidade de ir ao médico, mas não tem como ir. Quando eu sei que alguém tem uma necessidade de determinado remédio e não tem como adquirir aquele remédio. Quando eu sei que alguém às vezes precisa de um determinado exame. Esse exame, de repente, para uns pode ser algo significante, mas para aquele que está doente, sem trabalhar, sem condições, muitas vezes até de se alimentar, é algo muito grande. Então a capelania hospitalar também atua dentro deste quadro, dentro desta situação. Então você vai entender por que nós dissemos que é uma missão? Por que nós falamos de capelania missionária? São pessoas vocacionadas para a realização de uma missão.
Tudo bem, pessoal? É muito importante isso, é muito interessante isso. Você tem que pegar, entender que a capelania realmente é um ministério, que a capelania realmente é algo que me dá sentido à minha vida, que a capelania é algo que faz com que eu acorde pela manhã e diga: eu tenho algo importante a fazer, eu tenho algo necessário a fazer. Eu costumo dizer que nós estamos diante de um quadro que nos leva a refletir sobre a vida. Por que eu estou vivo? Em meio a tantas pessoas, tantos amigos ou parentes que se foram, por que eu estou aqui? Qual o motivo? É simplesmente porque eu sou um cara muito cuidadoso, me cuidei, eu uso a máscara, eu uso o álcool em gel, eu fico distante das pessoas? Será se é somente isso que foi o fator de eu estar aqui neste momento? Bem, nós estamos falando a vocês que a capelania, ela não é uma placa denominacional, ela não é de uma igreja, ela não é de uma religião, ela não é de uma associação, ela não é de uma convenção, conselho extragaláctico, não. Capelania é de pessoas. São pessoas que se juntam às pessoas para cuidar de outras pessoas. Isso é capelania, isso é ser capelão. Bem, a primeira atividade, então, que eu vou deixar aqui a vocês é uma atividade de apresentação. Você vai me responder a seguinte pergunta: qual é o meu ministério? Você vai pensar e você vai pegar e escrever no teu WhatsApp mesmo. E vai pegar e responder esta pergunta: qual o meu ministério? Eu estou falando a vocês que ministério tem a ver com missão. Ministério tem a ver com a maneira que você vê a sua vida e as coisas que você faz ou pode fazer. Isso é ministério. É quando eu tenho algo traçado, é quando eu digo: eu estou vivo por este motivo, eu preciso realizar esta missão. Então, qual é o seu ministério? Essa é a atividade que agora você deverá pegar e responder. Em determinado momento do nosso curso, seja ele através das nossas lives, nossas videoconferências ou na aula presencial, eu vou pedir que você fale sobre isso, que você diga: qual é o meu ministério? O que eu estou fazendo aqui? Se o dono da vida, aquele que me deu o sopro da vida, permitiu que eu esteja aqui, qual a minha missão? Pensa um pouco nisso daí. Bem, nós então entendemos que a capelania missionária, o capelão, aquele que foi escolhido, ele tem um ministério na sua vida. Ele tem um ministério e esse ministério deve ser exercido da melhor forma possível, porque esse ministério deve dar o tom, deve dar o norte, deve dar o sabor à sua vida. Qual é o seu ministério? Daniel, eu ainda não descobri o meu ministério. Que tal você parar um pouco e pensar diante das situações? Que tal você parar e pensar: será se o meu ministério não é cuidar de pessoas? Presta bem atenção nisso que eu estou dizendo. Será se o meu ministério não é de repente cuidar de pessoas, ir ao encontro do necessitado, acudir o necessitado, atender o necessitado? Pensa nisso. Eu penso muito nisso nas minhas caminhadas. Esse horário é horário de caminhada. É o horário que eu passo de 60 a 90 minutos caminhando. E eu fico pensando: o que é que eu estou fazendo na minha vida? Qual o sentido, qual o objetivo, qual a meta que eu estou cumprindo? Eu acordei hoje por quê? O que foi que me fez pegar e acordar? Eu acho que vale a pena pensar nisso. Pois é, o que eu estou fazendo de legal, de positivo, de crescimento? Eu tenho uma visão, eu tenho uma missão. E essa minha missão é cuidar de pessoas. Eu encontrei o meu ministério. Mas esse ministério está sendo exercido da forma que eu devo exercer? Bem, a primeira lição está sendo passada aí para vocês. Nós vamos prosseguir, nós estamos neste grupo. E este grupo que hoje nós estamos, ele é um grupo de multiplicadores. O que é um grupo de multiplicadores, Daniel? As pessoas me perguntam: Daniel, como é que vai ser a aula presencial? Daniel, como é que vai ser a viagem missionária que nós vamos entrar num barco e vamos ajudar, vamos passar 2 ou 3 dias junto aos ribeirinhos? Quem vai? Eu digo: quem tem o chamado, quem tem o ministério. Todos que estão fazendo o curso vão poder ir? Não. Nós vamos selecionar, nós vamos preparar, nós vamos escolher as pessoas que irão. Por quê, Daniel? Porque são pessoas que têm que ter a vocação, têm que ter isso como missão, têm que entender isso como um ministério. Bem, nós estamos chegando aí na última tarefa, na última etapa. E a última etapa é o seguinte: para que eu possa concluir o meu curso, eu tenho que entender que eu sou um cuidador de pessoas, que eu tenho que cuidar de pessoas. E para cuidar de pessoas, essas pessoas têm que existir. E aí vai o convite que eu fiz a vocês. O convite de você pegar e dizer: eu vou escolher de todas as pessoas que eu conheço, 2. E elas eu vou convidar
para fazerem este curso comigo. Elas estarão comigo nas aulas online, elas estarão na aula presencial. Eu vou sentá-las ao meu lado. Esse é o meu ministério. É escolher pessoas e multiplicar com elas o conhecimento. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que seja algo útil para você. Nós estamos só no início do trabalho. Você é muito bem-vindo para estar aqui. Não esquece, você tem que estar inscrito neste canal e também tem que ter ativado o sininho, assim você receberá todas as nossas notificações. É o início, nós estamos começando, é a capelania missionária, capelania para quem tem uma missão, capelania quem quer assumir o ministério. E ministério, gente, não tem a ver com a igreja, com a capela, não tem a ver com a placa. Ministério tem a ver com o sentido que eu tenho na vida. Qual é o meu sentido de vida? Nós vamos nos encontrar muito, nós vamos bater outros papos, gente, mas essas duas missões ficam para você. Primeiro, você deve pegar e me dizer qual é o teu ministério. E aí vai ter o momento que eu vou pedir que você defina isso. Segunda coisa, você deve pegar e trazer duas pessoas, colocá-las no grupo, ensiná-las o que está sendo feito, explicar para elas o que você está entendendo e levá-las para a aula presencial. Logo mais, nós nos encontramos em outras aulas, em outros momentos. Aguardo vocês, pessoal. Tchau, até a próxima.